Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão. Portas dos fundos e os evangélicos. Eis a questão. De que lado você está? De que lado você quer ficar? É certo, então, essa petição que tem aí contra a Netflix, em um protesto contra esse grupo daqui do YouTube, Portas dos Fundos, que acabou de ganhar, inclusive, aí uma premiação. Como é que fica? É certo, então, a gente ir contra esse pessoal? Você, então, cortar aqui na Netflix a assinatura sua? Eu assisti um pedaço, não terminei, fiquei com sono, mas uma ironia que Portas dos Fundos fazem ao nosso Cristo, a Deus, aos apóstolos, é muito forte. A chacota, as blasfêmias, a humilhação dentro da perspectiva da nossa fé, nós que temos a Bíblia como regra de fé e prática, é uma humilhação mesmo, é uma irreverência que eles fazem. De qual lado você vai ficar? De qual lado você quer estar? Nós não podemos isentar como pensadores, com quanto você é evangélico, você é um cristão, você não pode isentar o fato que nós vivemos num país livre, numa democracia onde as pessoas têm o direito de expressarem aquilo que eles creem. Tanto Portas dos Fundos têm direito de falar o que eles querem, mas também nós temos o direito como evangélicos de, baseado no artigo 5º da nossa Constituição, onde nós temos a liberdade de culto, temos a liberdade de expressar a nossa fé, as nossas crenças. Os dois grupos estão certos. E, na verdade, é uma repetição grotesca do que já aconteceu no decorrer da história. Por isso que eu sempre digo, você precisa fazer um apanhado hoje, mas você precisa de voltar um pouquinho no tempo, para que você hoje não fique pensando que isso é novo. E não há nada novo debaixo deste sol, deste céu. Entende? Agora veja bem. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus Cristo faz uma declaração tremenda. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas aqui Jesus não está falando de grupo evangélico. Não está falando aqui, ou melhor, de denominações, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, igreja pentecostal, que seja qual for ela, igreja católica. Jesus está falando da sua igreja, da sua noiva, que ele veio e se entregou por ela. Os concílios do inferno, a ideia é esta. Jesus pega uma ideia daqueles juízes que resolviam ali as portas de Jerusalém, julgavam causas, se reuniam e muitas causas eram justas no julgamento, outras não. Sempre foi assim. E Jesus então pega essa ideia para falar dos concílios do inferno. São principados, potestades. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra aí anjos caídos, os demônios. A nossa luta, a nossa batalha não é contra pessoas. Então, quando Jesus fala dos concílios, ele está falando também de pessoas que vivem aqui na nossa sociedade, no Brasil, no mundo todo, pessoas que estão cegas, estão mortas, nos delitos e pecados, são errantes, e essas pessoas são manipuladas, são manietadas pelo príncipe das trevas, Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus deste século, deste sistema pecaminoso, deste mundo, cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. 1 João capítulo 5, versículo 18 lá e 19 diz que este mundo, este sistema pecaminoso, jaz no maligno. Então, quando Jesus lá, em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz que as portas do inferno, os concílios do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ele está falando da sua igreja invisível, essa igreja militante
que está na Europa, lá espalhada, que está nos Estados Unidos, que está lá entre lá os muçulmanos, que está no Brasil. Jesus é o cabeça e é ele que conduz essa igreja. E quando você estuda história, gente, a história da igreja, a história dos mártires, quando você estuda sobre as catacumbas de Roma, e quando você volta lá, logo que Jesus foi crucificado, começou a perseguição, os Césares que levantaram, como Domiciano, Calígula e outros mais, Nero, que foram truculentos, perseguiram a igreja, mataram cristãos, crentes, colocando-os em fogueiras, colocando-os fora para serem congelados, foram esquartejados, foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo. Ora, quando você vai ver que todos os apóstolos morreram de uma maneira truculenta, exceto João, o apóstolo do amor, você vê como que a igreja foi perseguida. E durante o tempo, nesses 2000 e tantos anos, quando você volta no passado, você vê que quanto mais matava os crentes, é aí que, como diz lá um historiador, não sei se foi Justino, ou qual deles foi, que declarou que parece que o sangue dos crentes, dos cristãos, era como se fosse adubo. Matava-se crente, aí que surgiu mais crentes. Foi daí que a igreja constantinizou, e aí veio a igreja católica que também criou a Santa Inquisição, que matou mais crentes protestantes do que as guerras antigas. Então, é isso que Jesus está dizendo. Então, Portas do Fundo é uma gotinha nesse oceano de perseguição. Portas dos Fundos é um grupo com talento, que inclusive o talento deles revela a imagem e semelhança de Deus neles, que ainda não foi deformada, como diz o reformador Martinho Lutero ou Calvino. São pessoas com talento, são pessoas humanas, na perspectiva, gente que não conhece a Deus, mas que também estão sendo instigados pelo príncipe das trevas, por demônios que manietam mesmo a mente deles. Então o que nós precisamos de entender que primeiramente Jesus já nos advertiu que nós seríamos perseguidos, caluniados, rejeitados, iríamos ser desprezados mesmo. E que cada um de nós deve levar sim a cruz da humilhação, da rejeição, do desdém, do desprezo. Isso iria acontecer. Não é de assustar isso. As pessoas não conhecem a Deus, é o que Efésios capítulo 2 fala. São filhos da desobediência. Então você que está aí me assistindo agora, dentro deste tema que eu estou tratando aqui, onde há uma proposta aí da gente cancelar a Netflix, eu tenho a Netflix, que é essa produtora aí que cria mesmo filmes. Olha para você ver, tá saindo agora o filme do Dr. Billy Graham. A Netflix é uma produtora que está investindo em talentos, investindo na arte, investindo em história de ficção, história de cristãos. Eles, na verdade, é uma instituição, podia dizer, vamos colocar aqui uma empresa, né? Uma produtora, que eles estão a fim de apresentar talentos, trabalho dos outros. Eu não vou, pessoalmente, cancelar. Nos Estados Unidos já 4 milhões, no Brasil muitos estão cancelando. Eu creio que nós temos de agora, como crentes, creia também pensar, observar o seguinte, gente, que na verdade os evangélicos no Brasil têm pisado na bola. A religião evangélica tem pisado na bola. O mau testemunho, as práticas as mais esdrúxulas em nome de Cristo. Então, Portas dos Fundos está fazendo um favor, quem sabe, para você que pensa. Para dizer que Cristo é esse que vocês estão pregando aí. Porque o Cristo que está sendo apresentado aí pela Porta dos Fundos não é o nosso Cristo da Bíblia. Não é o nosso Cristo de Apocalipse. Chamas de fogo nos olhos saindo. A boca com a espada de 2 gumes. Aquele que tinha, na verdade, na sua coxa, escrito lá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nosso Cristo é o Cristo vencedor. É o Filho de Deus, que nasceu
da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele foi incólume, a sua fecundação foi sobrenatural, o seu crescimento, ele não teve pecados. Ele foi incólume, ele morreu numa cruz pelos meus e seus pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Qual Cristo que porta dos fundos está falando? Ele está falando de um Cristo. Eu entendo, ou talvez não, mas eu estou entendendo, interpretando aqui, que esse Cristo que eles estão falando não é o nosso Cristo, o Cristo da Bíblia. E eles não conhecem também o Cristo da Bíblia. E eles também não têm a obrigação de conhecer, porque eles não são nascidos de novo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14 fala: o homem natural não discerne, gente. Ele não compreende as coisas de Deus, porque eles são loucura. É o 1 Coríntios capítulo 1 fala: a cruz de Cristo é loucura, e aprove a Deus escolher as coisas pequenas, as coisas execráveis, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para reduzir em nada, a sabedoria humana. Quem sabe Deus está permitindo eles fazerem isso, e claro, para poder nos posicionar também e entender até quando pastores, bispos, apóstolos vão continuar escandalizando, denegrindo, colocando, gente, permita-me falar a expressão da palavra aqui. Permita-me falar aqui. Fezes. O que estão fazendo aí alguns da televisão, alguns aí usando o nome de Jesus, eu creio que nós temos que pensar e falar assim, graças a Deus, porque surgiu este grupo aí que estão falando deste Cristo da religião. E a religião sempre foi assim. E isso aconteceu no decorrer da história. Isso aconteceu na época lá do Apartheid. Isso aconteceu com Martin Luther King. Isso aconteceu com muitos outros que não foram apoiados, foram zombados. Teve crentes no passado que apoiaram ditaduras, lideranças, pastores. Quando Friedrich Nietzsche escreveu lá Deus está morto, ele estava fazendo uma ironia com Deus que estava sendo pregado pelas denominações, pelas igrejas, como hoje. Esse Cristo continua morto. Este Deus que tem sido pregado aí em algumas igrejas evangélicas continua morto. Mas o Deus que criou o universo, o Deus da Bíblia, o Cristo ressurreto, ele é vivo. Ele está aqui, ó, eu estou gravando no estúdio aqui, ele está aqui. Ele esteve comigo ali agora, que eu apareci hoje com um problema aqui no olho, ó. Um problema aqui de um vazio que estourou, usou lá a médica para me dar um colírio, então isso é normal, pastor. Você está entendendo? Então eu não vou cancelar, primeiro, porque eu tenho entendido a mente aberta, porque eu entendo que Porta dos Fundos, eu sempre assisto alguns vídeos deles, a crítica, sabe? Tem hora que é pesado demais. Gente, nada vai me abalar. A minha fé que está aqui em você aí, você já foi selado pelo Santo Espírito de Deus, foi colocado em ti aí, conforme o apóstolo Pedro fala na sua carta, uma semente incorruptível. Esses deputados que estão lá evangélicos, eles estão a fim de defender mesmo o nome de Jesus, ou eles estão na verdade querendo se promover para ser reeleitos? Também não vou julgar. Porque o que está mais acontecendo no nosso país, nosso Brasil aqui, são as teorias, as mais exóticas, esdrúxulas, estúpidas, conspiratórias, teorias conspiratórias. E quando surgem esses deputados aí que se dizem evangélicos, que não fazem muita diferença, que escandalizam demais o nome do Senhor, eu vejo que eles na verdade estão tentando cativar estes que têm teorias conspiratórias e muitos crentes imaturos que estão sendo levados aí por uma avalanche de ensinos que não condiz com as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Pense comigo sobre isso. Agora vai lançar o filme na Netflix, já está pronto já, Dr. Billy Graham, filme tremendo. Pare para pensar, gente. E nós seremos perseguidos mesmo, injuriados. Eu te desafio, ao invés de você ficar aí falando do grupo aí, desses talentosos
da Porta dos Fundos, ore por eles. A Bíblia fala que nós devemos amar os nossos inimigos e nós precisamos de orar por aqueles que nos perseguem. E sempre vai haver os exageros. Sempre vai haver crentes que vão negar o nome do Senhor, que vão blasfemar o nome do Senhor. É preciso você entender isso. Agora, também nós temos, como cidadãos dessa pátria, nós temos uma Constituição Federal, que no artigo 5º, você vê lá que nós temos o direito de expressar nossa fé. Quando surge algo aí contra alguma religião, eles vão pleitear os seus direitos, claro. Ora, se nós vivemos num país onde temos a democracia, onde nós podemos reivindicar os nossos direitos, podemos reivindicar. Mas reivindicar de que jeito? Reivindicar tendo os nossos representantes como vereadores, deputados estaduais, federais, senadores que colocamos lá, que vão defender, não é a religião evangélica, não é nem defender o nome de Jesus, mas defender a liberdade de expressão de fé, de termos a nossa liberdade assegurada de fazer os nossos cultos sem intervenção nenhuma. Claro, tá certo isso. Mas não é, na verdade, querendo cancelar Netflix, desprezar as pessoas talentosas. Agora eu quero terminar essa reflexão aqui dizendo para você o seguinte: acalme teu coração, viva o evangelho, ame as pessoas, dê testemunho. E tudo está acontecendo isso aí para poder a gente refletir. Que está um escândalo no Brasil, pastores, bispos, apóstolos, que arregimentam fiéis com milagres camuflados, com manipulação, sim. Mas cabe a mim e a você exercitar nossa inteligência. Crer é também pensar. Pare de ficar aí, irmão, defendendo partido tal, se arvorando contra um grupo tal. Seja como Cristo. Ame as pessoas, entre, saia e viva o evangelho. A Bíblia fala que a igreja primitiva lá, no início, no capítulo 2 de Atos, fala que aqueles irmãos eram conhecidos, eles eram respeitados pela maneira como eles viviam. Olha, um abraço, um beijo no teu coração. Se inscreva aqui no canal Cromos, Netflix e os evangélicos. Eis a questão: de qual lado você está? Eu continuo seguindo a Bíblia e adorando e a servindo o meu Cristo ressurreto. Até mais.